Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN, você que está com a gente pelos nossos perfis do Facebook, do Cubo Notícias. Lá no Facebook também tem a página, né, para você acompanhar, para você estar seguindo, curtindo, né, e acompanhando nossas edições do Jornal ACN. Temos também o Instagram, o canal do YouTube do Cubo Notícias e, claro, o nosso site, onde além das edições anteriores você também acompanha todo o conteúdo que nós publicamos lá, todas as matérias escritas, né, do Brasil, do mundo e principalmente de Porangaba e região. Para você, mais uma vez, o meu mais sincero e grande abraço. Para você que nos acompanha, para você que nos assiste, desejo de muita saúde, muita esperança, muita fé, né? E muita proteção divina. Jornal ACN é dessa segunda-feira, início de semana, segundona, dia 17 de maio de 2021. E nós começamos hoje com notícias do Brasil, da região e muitas informações aqui da nossa cidade de Porangaba. Nós vamos falar hoje sobre o falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que escreveu uma carta 2 dias antes de sua morte. Você vai ficar sabendo o que ele escreveu, o que ele quis dizer nesta carta que ele escreveu há apenas 2 dias antes do seu falecimento. Nós também vamos destacar aqui no nosso Jornal ACN de hoje, né? Ex-delegado de Conchas morre vítima da Covid-19. Também temos para você na edição de hoje um apanhado de tudo que aconteceu ontem na cidade de Botucatu. Um dia histórico para a cidade de Botucatu, né? Dia da vacinação em massa contra o Covid-19. E num só dia, Botucatu vacinou quase 66 mil pessoas. O embaixador do Reino Unido também esteve em Botucatu com o prefeito Pardini. Nós vamos falar também que o prefeito Pardini quer decretar, né, em homenagem a esse dia histórico no município, ele quer decretar que o dia 16 de maio seja um feriado municipal. Nós vamos destacar também, enquanto Botucatu combate a pandemia, pessoas aqui em Porangaba fazem festa durante a pandemia. Você vai acompanhar com a gente imagens que foram nos apresentadas por internautas que denunciam festa em sítio aqui de Porangaba, em plena pandemia. E nós vamos lembrar mais uma vez, vamos esperar para que medidas sejam tomadas, amparadas no decreto 67/2020, né? Que tem um decreto que multa quem faz festa em período de pandemia aqui no nosso município. Temos também boas notícias, novidades do Detran aqui em Porangaba. Mais serviços aos moradores aqui de Porangaba são realizados pelo Detran do município na Casa do Cidadão. Temos também a distribuição de medicamentos de alto custo, que acontecerá nesta semana. Vamos falar também um pouco sobre o caso Gonzaguinha. Para quem não acompanhou, pode acompanhar com a gente aqui no jornal, né, que a esposa de Gonzaguinha foi presa temporariamente pela PM lá no HC de Botucatu. Temos boas notícias referentes ao estado de saúde do prefeito João Carlos Alves Barros, o CAU. Nós vamos também destacar o espaço do internauta, moradores reclamando de rua interditada no centro de Porangaba. Vamos destacar também nova etapa de vacinação contra o Covid, né? Estamos em Porangaba, infelizmente não estamos em Botucatu, então aqui a vacinação e em outros municípios brasileiros, né? Vivemos aí a vacinação a passos bem lentos, né? Botucatu foi contemplado com essa pesquisa da Oxford, a aplicação em massa da vacina AstraZeneca, e os outros municípios não, né? Então temos que viver a realidade de estarmos na mão, né, de um Ministério da Saúde e de um governo federal. Bom, vamos falar nada, né? Então, nessa etapa, são pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades e também maiores de 18 anos com síndrome de Down, transplantados e hipertensos. Vamos destacar também o boletim Covid-19, hoje,
nós temos uma boa informação, né, no boletim Covid-19. Poderia ser melhor, mas é uma boa informação que nós temos para hoje. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal ACN. Vamos começar porque, olha, tem muita coisa e a gente corre o risco até de estourar o tempo aqui, né, gente? Bom, pessoal, nesse final de semana, principalmente o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo ficaram em luto e mobilizados em decorrência do falecimento do prefeito da capital paulista, Bruno Covas. Faleceu muito jovem, aos 41 anos de idade, vítima de câncer, né? Assim como o seu avô, o Mário Covas, que também faleceu vítima de câncer. Mas enfim, o Bruno Covas ele deixou uma mensagem 2 dias antes de falecer. Inclusive escreveu horas antes de ser sedado pela última vez, uma sedação que infelizmente ele não mais acordaria. 2 dias antes de morrer, Bruno Covas escreveu uma carta a correligionários. Nela, o prefeito falava das consequências catastróficas da pandemia, criticou o governo federal no enfrentamento ao Covid-19 e diz que o momento atual deveria ser de união. A carta foi lida no evento de filiação do Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, ex-democratas, ao PSDB. Agora ele se filiou no PSDB e vai ter aí um troca-troca entre PSDB e democratas, né? Porque parece que o Geraldo Alckmin, na semana passada, anunciou aí, parece não, ele anunciou a desfiliação do PSDB e ele iria para o Democratas, provavelmente para concorrer ou ao governo paulista ou à presidência da República nas eleições do ano que vem. Vamos ver qual será a conduta do seu novo partido a respeito disso. Mas voltando ao assunto, essa carta foi escrita no mesmo dia da filiação do Rodrigo Garcia no PSDB. Enquanto a mensagem era lida, alguns dos presentes estavam ali se entreolhando, né? Eles sabiam que àquela altura o Bruno Covas estava sendo sedado e que infelizmente dali ele não mais acordaria. Bom, vamos lá à carta do Bruno Covas. Para você que está curioso, está curiosa para saber o que ele escreveu, ele disse o seguinte. Ele começa a carta assim: São Paulo, 14 de maio de 2021. Minhas companheiras e meus companheiros, espero que estejam bem e protegidos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todo o carinho, a todas as orações e energias positivas que vocês têm me enviado. Lamento não conseguir responder a tantas mensagens. Sintam-se todos abraçados. O apoio e o suporte de vocês tem sido decisivo no meu tratamento. Venho seguindo à risca as orientações da minha equipe médica e de cabeça erguida enfrentando os desafios que a vida me impõe. A luta é dura e árdua, mas não esmoreço e sigo em frente. Esses últimos meses têm sido muito desafiadores para todos nós. A pandemia da Covid-19 tem cobrado um preço caro dos brasileiros e vamos caminhando para contabilizar 430 mil mortos. É uma tragédia sem precedentes que já deixa e vai deixar muitas marcas na nossa história. As consequências são catastróficas. Vidas interrompidas, famílias em sofrimento, negócios em dificuldade, desemprego, pobreza e, lamentavelmente, a fome. Faço esse preâmbulo, pois exatamente sobre o que se trata o dia de hoje é política. A solução para os nossos problemas será enfrentada pela via da política, pela via democrática, pela solidariedade, pela seriedade com que os governadores e governos trabalham e realizam políticas públicas. Tucanas e tucanos podem se orgulhar de todo o esforço que nossos governadores no estado de São Paulo e dos municípios, incluindo a nossa capital, têm feito para enfrentar a pandemia. Das vacinas em produção e desenvolvimento pelo Instituto Butantan, a expansão vertiginosa da infraestrutura hospitalar, o fortalecimento do SUS em nosso estado, isso tudo é uma realidade.
Em contraposição ao governo federal, que vem desdenhando da vida e da saúde dos brasileiros ao longo da pandemia, o PSDB de São Paulo e os seus aliados vêm demonstrando na prática aquilo que é a sua vocação: responsabilidade pública, colocar a população, sobretudo a mais pobre, em primeiro lugar, cuidar de gente, fazer um trabalho técnico e baseado em evidências e na ciência, tomar atitudes difíceis e enfrentar as adversidades sempre com respeito, dignidade e enfrentando e defendendo a democracia. Somos um partido forte, sólido, com muitos serviços prestados ao nosso país e ao nosso Estado. Somos um partido de quadros competentes e que colocam um compromisso público em primeiro lugar. É nesse contexto que quero ressaltar a importância dessa cerimônia de hoje. O momento do Brasil demanda de todos nós espírito público, unidade, agregação, somar e não dividir, não deixar nenhum interesse pessoal sobrepujar o interesse coletivo. Receber em nossos quadros o vice-governador Rodrigo Garcia sinaliza exatamente isso. Ele tem sido incansável na defesa do interesse público. Tenho por ele muito apreço e consideração. Foi decisivo na nossa vitória na eleição passada aqui na capital e tem sido aliado histórico dos tucanos. Foi aliado do meu avô, foi aliado de Geraldo Alckmin, foi aliado do Serra e meu parceiro e aliado. É aliado do governador João Dória. Sempre esteve com o nosso lado. Nada mais natural do que se juntar a nós nessa caminhada. Vejo nesse ato um resgate da história do nosso partido, inclusive para além das razões que já mencionei. Eu vejo um resgate do nosso manifesto de fundação. No sonho de nossos fundadores, o Partido da Social-Democracia Brasileira seria o partido capaz de juntar as forças democráticas ponderadas da República na luta pelo bem comum. Rodrigo é um liberal progressista, um parlamentarista, está afinado com os nossos valores e ideais. Sua trajetória e sua experiência político-administrativa vêm contribuir e muito para que o nosso partido possa se fortalecer ainda mais e continue a promover as mudanças que a população precisa no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Rodrigo Garcia. Seja bem-vindo ao Ninho Tucano. Seja bem-vindo à social-democracia brasileira. Muito obrigado. Assina a carta, Bruno Covas. Está aí, portanto, Bruno Covas trabalhando politicamente até minutos antes de ser sedado pela última vez. Né? Independente de lado partidário, de viés partidário, espero que todos os brasileiros tenham a consideração e a admiração pelo seu esforço político, pela sua defesa no seu viés político e o seu trabalho. Que todos respeitem a sua trajetória, o seu trabalho, desde os 18 anos filiado ao PSDB, partido de origem do seu avô, Mário Covas, tentou seguir os passos de seu avô, mas obviamente com uma imagem própria, a imagem ponderada, calma, conciliadora do Bruno Covas. Né? O Mário Covas já era uma personalidade mais forte, mais incisiva, né? mas não menos importante para, aliás, um dos maiores nomes da redemocratização e da política moderna no Brasil. E Bruno Covas tem que ser lembrado também pelos porangabenses. Aqui em Porangaba, quando foi deputado estadual, ele enviou para Porangaba, através de uma emenda dele, uma emenda parlamentar do Bruno Covas, quando deputado estadual, foi enviado para Porangaba um caminhão que até hoje está em operação aqui no nosso município, aquele caminhão Volkswagen, né, que tem aquela grade e faz a coleta do lixo reciclável aqui em Porangaba. É o caminhão de lixo reciclável, aquele caminhão gaiola para coleta de lixo reciclável, que até hoje está em operação no nosso município, fazendo a coleta do lixo. Foi um caminhão destinado ao nosso município pelo então deputado estadual, na época ele era deputado estadual, Bruno Covas. Então Porangaba também já foi lembrada pelo Bruno Covas. Fica aí as homenagens dos porangabenses e o respeito e solidariedade ao Bruno Covas,
que deixou a sua marca na história da política brasileira. Gente, perda lamentável, 41 anos apenas, jovem, né, ganhando um destaque impressionante na condução da política, principalmente no estado de São Paulo, prefeito da maior cidade da América Latina, pode-se dizer, né? Gente, uma perda irreparável. Bom, vamos agora para as notícias aqui da nossa região, gente. A cidade de Conchas também está em luto, né? Em decorrência do falecimento do ex-delegado seccional de Conchas, que faleceu neste final de semana, vítima de Covid-19. É o delegado aposentado Roberto de Melo Aníbal, ex-diretor do DEINTER 4, né, que é o Departamento de Polícia Judiciária do Interior Paulista. Ele pertencia aí ao ex-diretor do DEINTER da região de Bauru em 2005. Foi também na seccional de Botucatu, morreu em decorrência, e também, né, ex-delegado seccional de Conchas e Botucatu, ele morreu em decorrência do Covid-19. Mais uma vida perdida para esse maldito coronavírus. Aí a gente se pergunta, né, quando alguém prestes a tomar a vacina morre, a gente pergunta, e se a vacina tivesse sido adquirida com mais responsabilidade pelo governo, será que essa não seria uma vida salva? Se a nossa vacinação tivesse começado antes, se não tivessem negligenciado a compra da vacina no nosso país, quantas vidas teriam sido salvas? Pois é, o Dr. Roberto de Melo, ele havia sido internado na UTI de um hospital em Apucarana, lá no Paraná. Ele estava morando lá e acabou falecendo sexta-feira, agora, dia 14. Aníbal tinha 72 anos, havia se aposentado da Polícia Civil, já não estava mais atuando, estava há mais de 10 anos aposentado. A família do ex-delegado é de Conchas também, ele tem um irmão que reside na cidade de Conchas. E a notícia da morte de Robertão Aníbal, como ele era conhecido, né? Era um homem forte, robusto, de porte avantajado, né? Um homem muito forte. Ganhou esse apelido pelo tamanho, Robertão. Pois é, o doutor Robertão, como era conhecido, ele teve um falecimento que repercutiu no meio policial aqui da região de Botucatu, Conchas, onde ele era muito conhecido e tinha muitos colegas. O corpo do Dr. Robertão Aníbal foi sepultado no cemitério da cidade de Conselheiro Mairinque, no Paraná. Essa informação é da agência 14 News. Pois é, gente, mais uma vida perdida para o Covid-19. Bom, a cidade de Botucatu, nós esperamos que muito em breve encontre a imunização, porque ontem já foi feita a vacinação e agora é só uma questão de tempo até a vacina fazer o seu trabalho no organismo dos cidadãos botucatuenses e deixá-los todos protegidos, né? Porque Botucatu ontem vacinou quase 66 mil pessoas neste domingo. Você vai ver com a gente aí algumas imagens, algumas fotos que foram publicadas nas redes sociais do prefeito de Botucatu, Mário Pardini, grande Mário Pardini. Esse homem tinha que ser governador do estado de São Paulo, Mário Pardini, né? Esse homem tem que ser governador do estado de São Paulo. Temos que começar a fazer uma campanha desde já para Mário Pardini governador. Olha, eu nem sou de fazer esse tipo de pronunciamento aqui, de ideologia ou de defender politicamente alguém. Na realidade, eu critico quando se tem que criticar, seja PT, PSDB ou sem partido, né? Porque tem uns políticos aí que são tão ruins, mas tão ruins, que nem tem partido, né? Então,
Então a gente tem que criticar o que tem que ser criticado e elogiar o que tem que ser elogiado. Independente do partido que ingresse o Mário Pardini, ele tinha que ser candidato ao governo do estado de São Paulo, porque faz um trabalho impressionante. Não é à toa que foi eleito com uma margem de voto recorde lá na cidade de Botucatu. Pois é, Botucatu vacinou quase 66 mil pessoas só ontem, dia 16. Uma prova que quando se tem organização, bom gestor ou bons gestores, porque o Mário Pardini tem a sua equipe, claro, Dr. André Spadaro, secretário de saúde lá em Botucatu, outra personalidade também de grande destaque, de atuação impecável nessa condução da pandemia na nossa região. Pois é, uma dobradinha impressionante, Mário Pardini e André Spadaro na Secretaria de Saúde. Já pensou isso no estado de São Paulo? Que maravilha que seria? Pois é, então quando se tem boa gestão, se vacina quase uma cidade toda. E quando se tem boa gestão e quando se tem vacina. Quando não se negligencia a compra de vacinas. No caso, lá em Botucatu, todo mundo já sabe, Botucatu recebeu essas doses da vacina AstraZeneca, produzida pela Oxford, e aqui no Brasil tem a produção feita pela Fiocruz, pela Fundação Fiocruz. Então, Botucatu está fazendo parte desse estudo. Foi a Oxford, a produtora da vacina, que encontrou na cidade de Botucatu os meios necessários para essa pesquisa inédita, né, de vacinação em massa. E tá aí, gente, quando se tem gestão, quando se tem bom trabalho, quando não se tem políticos genocidas envolvidos para atrapalhar o andamento da coisa. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matamos 30 mil. Tudo anda muito bem. Então tá aí, Botucatu vacinou no total ontem. Aliás, foram 66.950 doses aplicadas nas 45 sessões eleitorais e 4 pontos de apoio. E a vacinação vai se estender por essa semana, com alunos da Unesp. Pessoas que não conseguiram comprovar a residência em Botucatu, pessoas que não estiveram na cidade de Botucatu, precisaram realizar compromissos fora de Botucatu no dia dessa vacinação. Essas pessoas poderão procurar aí a Unesp para fazer a vacinação. É a vacinação que acontece em massa de toda a população botucatuense, comprovadamente, pessoas que comprovadamente residem na cidade de Botucatu. Tem que comprovar, né, a sua morada na cidade de Botucatu. Vamos ver o que mais nós temos aqui nessas imagens que você está vendo aí. Você vai ver que o prefeito Mário Pardini, ele está com um senhor aí do lado. É o embaixador do Reino Unido aqui no Brasil, Sir Peter Wilson. Ele parabenizou pelo Twitter a cidade de Botucatu pela vacinação em massa. A embaixada britânica é parceira da pesquisa junto com a Universidade de Oxford. O Wilson esteve em Botucatu nesse final de semana, foi recebido numa cerimônia reservada na Pinacoteca junto com o ministro Marcelo Queiroga. Agora o Ministério da Saúde dá as caras, né? Que maravilha, assim é fácil. Tempo de madeira. Nesse domingo, dia 16, ele acompanhou os primeiros momentos da vacinação na cidade. Em Botucatu, o ministro @mqueiroga2, ele citou o perfil do ministro Marcelo Queiroga, aplicou a primeira das 80 mil doses da vacina Oxford AZ. Impressionante, foram 5.200 doses na primeira hora. Com vacinação em massa hoje, vamos aprender ainda mais sobre a proteção contra a doença. #vacinasim, tweetou o Sir Peter Wilson, embaixador do Reino Unido no Brasil. Ele aproveitou para parabenizar a cidade pela infraestrutura e admiração. Ele aproveitou e elogiou a administração da cidade. Parabéns a Botucatu, ao prefeito Mário Eduardo Pardini pela vacinação em massa que acontece com sucesso hoje. A infraestrutura da cidade e sua boa administração são ideais para esse projeto que vai contribuir para a população local, para o Brasil e para o mundo, postou Peter Wilson. Mais cedo, em entrevista às rádios Criativa e Cultura,
Ele disse que a estrutura da cidade com a Unesp possibilitou esse projeto que envolve a Universidade de Oxford. Sem dúvida, o que Botucatu oferece junto com a sua Universidade da Unesp foram o cenário ideal para o estudo, disse ele em parte da entrevista. Ainda falando desse assunto, você continua conferindo as imagens aí da vacinação, né? Como sugerido pelo empresário Lorival Panhose, após a vacinação em massa contra a Covid-19, Botucatu fez ontem essa vacinação, imunizando mais de 66 mil moradores na cidade. E teve outra coisa muito bacana em Botucatu, a arrecadação de mais de 80 toneladas de alimentos doados pela população que foi se vacinar. A população foi vacinar e levava alimentos. E com essa vacinação e a doação de alimentos, 80 toneladas de alimentos arrecadados para as famílias carentes de Botucatu. O prefeito Mário Pardini divulgou que vai fazer um projeto de lei para que o dia 16 de maio se torne um feriado municipal. O prefeito Pardini, muito emocionado com todas as ações que ocorreram neste domingo, quer que o dia 16 de maio passe a ser conhecido como o Dia de Graças em Botucatu. O projeto de lei deverá ser encaminhado em breve para a Câmara Municipal para aprovação dos vereadores. É indiscutível que esse PL, esse projeto de lei, vai passar por unanimidade dos moradores. Mais uma vez, Botucatu merece pelo trabalho que fez e vem fazendo, não só na gestão do Mário Pardini, mas também dos prefeitos anteriores, né? Foram bons gestores também, né? E o Mário Pardini também um excelente gestor. Não sei se alguém vai ficar bravo aqui, mas eu retifico o que eu disse. Gostaria muito de ver o Mário Pardini como candidato ao governo do estado de São Paulo. Bom, gente, voltando para cá, eu volto, mas já saio, tá? Vou deixar aqui você cansa às vezes de olhar essa cara, esse narigão, né? Eu admiro muito você por ser uma pessoa elegante. Gente, sem brincadeira agora, né? Falando sério, mas de maneira emocionada e alegre, nós vamos assistir agora um vídeo que foi feito, um vídeo muito bacana, um vídeo institucional da ETEC Botucatu, a Escola Industrial, que fez esse vídeo justamente para celebrar o dia de ontem na cidade de Botucatu. É um vídeo que destaca os momentos difíceis da cidade de Botucatu, replicados por todo o país, por todo o mundo que passou, que ainda passa por momentos difíceis. E você também vê, depois desses momentos difíceis, né, aquela mensagem de esperança e de muita fé que surge agora com essa vacinação em massa que foi proporcionada pelo Instituto de Oxford, pela Universidade de Oxford, desse estudo lá com a vacina AstraZeneca em Botucatu. Então vamos assistir esse vídeo, repetindo, um vídeo institucional feito pela ETEC Botucatu, a Escola Industrial. Vamos assistir. Sabemos que não foi fácil chegar até aqui. Sabemos o quanto foi árduo esses últimos tempos. Ó Botucatu, tu sofreste em ver teus filhos partindo, como tu se entristecia a cada novo boletim. Nesses últimos tempos, sentimos muitas vezes a exaustão tomar conta de nós. A cada nova notícia, nosso coração se apertava. Como foi difícil ver a cidade das boas escolas com seus alunos em casa. Como foi pesado ver a cidade das boas indústrias com suas produções diminuídas. Como foi árduo ver a sua rua amada com suas lojas fechadas. Mas a esperança dos bons ares soprou novamente em nossas praças, e todos os botucatuenses lutaram juntos, com um único propósito: vencer. Deixamos de lado todas as diferenças. Desistir é um verbo que essa cidade se nega a conjugar. E por um dia, o mundo olhou para Botucatu, e cada brasileiro sentiu vontade de morar aqui, nem que fosse por um único instante. O Brasil, de norte a sul, canta os versos imortalizados de seu ilustre filho Angelino de Oliveira. Eu nasci naquela serra. Essa serra é a nossa serra, é a Serra de Botucatu. Somos botucatuenses e temos o orgulho de cantar: ó Botucatu.
Você sentiu seu peito gritar os versos que faltavam, né? Se você cantou em sua mente, orgulhe-se. Você é botucatuense. Somos a melhor cidade do mundo. Sim, somos de Botucatu. Somos a cidade da gentileza. Somos a cidade da força. Somos Botucatu. Calma, ainda não é tempo de fazermos isso. Falta pouco, muito pouco. Tenha tranquilidade que teremos a parte 2 desse vídeo. E aí sim, poderemos terminar esse movimento e dar um abraço bem apertado. O tempo agora é de esperança, de planejar o futuro, de planejar novos ares e novos rumos. Temos orgulho de ter participado desse momento histórico. Somos a ETEC Botucatu, a amada Escola Industrial. Uma homenagem da Escola Industrial à cidade de Botucatu. Pois bem, gente. Parabéns, Botucatu. Agora vamos com as notícias aqui de Porangaba. Enquanto Botucatu tem os seus esforços de combate à pandemia, enquanto parece que todo mundo lá em Botucatu está apoiando o combate à pandemia, em Porangaba nós seguimos na contramão. A população, pelo menos, segue na contramão. Num período em que não se pode fazer festas, não se pode fazer aglomerações. Acho que essas pessoas que você vai ver nessas imagens, vou colocar as fotos aí, essas pessoas estão achando que estão em Botucatu, que vão tomar a vacina rapidinho. E pensam também que a vacina é assim, aplicou, na hora já está imunizado. Que não tem o período de adequação do corpo e da produção de anticorpos. Né? Acho que o sistema imunológico é assim, recebe a vacina, pá, tá ótimo, pronto. Está vendo algumas imagens aí, gente, que nós recebemos de alguns internautas? Né? Algumas nós não pudemos publicar, porque aparecia o rosto das pessoas, mas uma festa que foi realizada no último sábado, o dia inteiro de festa, né? Olha só que festa linda. Eu não sei, estou vendo uma foto que parece que tem 2 homens abraçados aí, dois cowboy abraçados aí. Senta, eu sei que senta, ele senta, eu sei que senta. Que festinha, hein? Nada contra, mas, né? Deixa-se uma má impressão, né? Então, uma festa com aglomeração, cervejada, churrascada, e dá para ver pela quantidade de carne que não tinha pouca gente. A festa se estendeu durante todo o dia, até a noite. E eu vou passar aqui para as autoridades o endereço da festa. Ah, mas vai ter gente que não vai gostar. É mesmo? Foda-se. Né? Quem fez a festa, quem foi na festa, o dono da propriedade não vai gostar. Olha, meus amigos, sinto muito, não fizessem festa no período da pandemia. Os senhores sabem que é ilegal, né? Já sabem que não pode. E se fizer festa, for registrado e mandarem pra gente, a gente vai divulgar sim. E o endereço dessa festa é o seguinte: Rancho Teles, bairro dos Alves. Rancho Teles, bairro dos Alves. Então, se a administração quer tomar alguma conduta, é só procurar o proprietário aí do Rancho Teles, no bairro dos Alves, proprietário ou proprietária, e fazer cumprir este decreto, que ainda está em vigência, dispõe sobre a proibição de eventos públicos e particulares em razão da pandemia do Covid-19. Então, o decreto 67/2020 é bem claro. Durante o estado de pandemia, a decretação de pandemia, está proibido eventos públicos e particulares. Esse decreto foi feito ano passado pelo então prefeito Luiz Carlos Vieira Sobrinho, está assinado por ele, está em vigência ainda porque
a pandemia também está vigente, não é? Decreta no artigo 1º, ficam proibidos eventos públicos e privados de toda e qualquer atividade com finalidade festiva que promovam aglomeração de pessoas com risco potencial de contaminação e propagação do Covid-19 no âmbito do município de Porangaba. O uso de máscaras continua sendo obrigatório no artigo 2 e fica sujeito às penalidades e sanções previstas pelo governo do estado a todas as pessoas que estiverem circulando no território do município sem a utilização da mesma. O descumprimento desse decreto sujeitará o infrator à imposição de multa nos seguintes termos. Vamos lá, prefeitura. Vocês já têm o endereço, vocês já têm o registro das imagens da festa. Então vamos lá. É só fazer cumprir o decreto 67. Multa pecuniária no valor de R$20 mil ao organizador do evento e ao proprietário ou responsável pelo imóvel onde ocorreu a festa. E multa de R$1.000 para cada integrante da festa. Acho que a multa de R$1.000 para cada integrante da festa vai ser difícil de aplicar porque, né, não foi dado o flagrante para saber quem é que estava lá. Mas as imagens mostram aí a realização deste evento. Então, pode muito bem aplicar essa multa de R$20 mil ao organizador do evento, ao proprietário, ao responsável pelo imóvel. Repito, festinha aí com aglomeração, churrasco e marmanjo se abraçando e quase se beijando na boca, lá no Rancho Teles, no bairro dos Alves. Né? Faça cumprir a lei, faça cumprir o decreto e que isso sirva de exemplo. Fazendo-se cumprir esse decreto faz-se ter um exemplo, né, para as pessoas seguirem, para ver se, pelo menos na base do medo, respeitam essa pandemia. Porque depois, esse pessoal aí vai no pronto atendimento, né, com sintomas da doença ou passando mal, aí reclama do atendimento. Ai, mas não tinha oxigênio. Ai, mas demorou para me transferir para outro hospital. Ah, mas demorou para sair o resultado do exame. Ah, mas não me examinou na hora. Né? Na hora de ser responsável mas aí que cobrar a responsabilidade do pessoal da saúde, das equipes de saúde, aí que é agilidade no tratamento. Fica doente irresponsavelmente, né? Pega a doença de maneira irresponsável e depois quer exigir responsabilidade, né, das equipes de saúde, que não precisa exigir a responsabilidade, eles já têm a responsabilidade dele, mas depois quer criticar, quer que seja do jeito que ele quer. Bom, gente, vamos falar de coisa boa? Novidades do Detran aqui em Porangaba. Você que estava precisando de serviços do Detran, de mais serviços do Detran aqui na nossa cidade, muitas vezes a gente sabe, as pessoas não têm condição de pagar um despachante, enfim. Agora esses serviços são realizados sem a taxa de despachante aqui em Porangaba, através do Detran, que fica lá na casa do cidadão aqui na cidade de Porangaba, lá na rua Marisa da Silveira Machado. Ok? É só procurar o Detran aqui de Porangaba, que agora disponibiliza os serviços de cadastro de veículos, licenciamento de veículos, multas, para recorrer de multas, né? Regularização de veículos, pesquisas em geral relacionadas à habilitação e a veículos, né? Esses serviços já estão sendo feitos sem cobrança de taxa de despachante, mas há uma cobrança significativa das taxas do Detran, né? O Detran tem a sua tabela de preços, os serviços Detran, né? Mas você paga só isso, não vai pagar o serviço de despachante. Então o Detran aqui de Porangaba está à disposição agora com esses novos serviços, repito, cadastro de veículos, licenciamento, multas, regularização e pesquisas em geral. Quem conseguiu trazer esses novos serviços é o responsável pelo Detran aqui de Porangaba, o Leandro Correia, né, mais conhecido como Leandro do Cesarino, e ele coloca à disposição o telefone e o WhatsApp dele, que é o 9760
3664, 997603664, é o telefone e o WhatsApp dele, DDD 15, né? O e-mail, Leandro Correia Detran, tudo junto, leandrocorreiadetran@hotmail.com. Maiores informações você pode ter também pelo site do Detran, detran.sp.gov.br, e também pelo falecomdetran@sp.gov.br, que é o e-mail direto do Detran. Mais uma boa notícia: a distribuição dos medicamentos de alto custo, que já vão acontecer nessa semana aqui em Porangaba. A Secretaria de Saúde vai fazer a entrega desses medicamentos nesta semana. Esses medicamentos são adquiridos e enviados pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria Estadual de Saúde para os municípios. Eles são recebidos pela Unesp e enviados para cada município, baseado no cadastro do usuário desses tipos de medicamentos. Esses medicamentos são disponíveis em uma lista do site, que está lá no site saude.sp.gov.br. Quando um paciente comparece à farmácia municipal, é verificado se esse medicamento faz parte do elenco de medicamentos de alto custo. Se sim, a pessoa responsável pela farmácia emite um documento contendo todos os exames, os laudos médicos do paciente, e tudo que ele necessita para fornecer a solicitação do medicamento, né, para ser contemplado nesse processo. O paciente deve fornecer também os comprovantes de endereço com o CEP, aqui de Porangaba, documento com foto e o cartão do SUS. Todos esses documentos com laudos e exames são enviados para a Unesp para análise e aprovação. A partir da aprovação, que leva cerca de 15 dias, a Unesp envia para os municípios as medicações. É importante que a população não se atrase para retirar o medicamento, pois se isso ocorrer, a Unesp vai atrasar tanto para a retirada do medicamento como para fazer o cadastro, né, solicitando o medicamento. Não pode atrasar, porque senão a Unesp também atrasa lá. Ela tem que acompanhar passo a passo, né, esse processo. Então, por ser entregue semanalmente, somente a pessoa deve ir lá retirar no prazo certo. E quando é dado baixa só, né? Se a pessoa não retira e não dá baixa, só quando dá baixa que é solicitada o envio para a Unesp, com a baixa e o envio da nova remessa. Então, não se atrase, para que o processo da distribuição do medicamento não se atrase para você também. Os medicamentos serão entregues nesses dias 17, portanto, começa hoje, amanhã, dia 18, e dia 19, lá na farmácia municipal do pronto atendimento. É obrigatório levar o cartão do SUS do paciente. Se o paciente não pode ir lá retirar o medicamento por algum problema de mobilidade, essas coisas, alguém pode ir em nome do paciente, mas tem que levar os documentos, né, e o cartão do SUS do paciente para poder tirar esse medicamento. Bom, gente, falando rapidinho aqui do caso Gonzaguinha, acho que as pessoas já acompanharam lá no nosso site que a Polícia Militar lá de Botucatu fez o cumprimento do mandado de prisão temporária contra Meire Almeida, esposa do Edson Luiz Viana de Moraes, o Gonzaguinha, de 46 anos. Ele continua desaparecido, ele é do ramo de terraplanagens aqui em Porangaba, está sumido há 3 meses. O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca aqui de Porangaba, foi cumprido no Hospital das Clínicas pelos policiais militares, onde a Meire segue internada desde o acidente automobilístico que sofreu no dia 3 de maio. Segundo a família de Gonzaguinha, ela estaria tentando fugir quando sofreu esse acidente, após o pai de Gonzaguinha abrir o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho. O mandado trata esse mandado de prisão preventiva, né, de prisão temporária, aliás, porque primeiro vem a prisão temporária, depois a prisão preventiva. Esse mandado de prisão temporária contra a Meire trata ela como suspeita pelo desaparecimento do Gonzaguinha e foi executado apenas um dia após a perícia ser realizada na casa do casal. Nós estivemos presentes lá na perícia, alguns objetos foram apreendidos, foram recolhidos pela polícia científica e pela polícia civil, né? Foram feitos exames com o luminol, né, que é uma substância luminofluorescente, para encontrar vestígios de sangue. Foram passadas essas substâncias na casa, na parte externa da casa, em veículos do casal,
e não foram encontradas manchas de sangue nem dentro da casa, nem na área externa da casa, nem nos veículos. Em apenas um veículo foi encontrado manchas de sangue, que foi naquele Fiat Mobi, né, que era o veículo que a Meire estava dirigindo no dia que sofreu o acidente, onde ela e suas 2 filhas pequenas se machucaram, né? Então, a própria perícia trata a possibilidade do sangue naquele veículo ser da própria Meire. Mas, por precaução, os tapetes do veículo, bancos do veículo foram recolhidos, onde esse sangue aí deverá passar por exame de DNA, né? Vai fazer o exame de DNA e demais procedimentos da perícia. Bom, gente, a Meire continua internada no HC, agora ela está sob custódia da polícia, né? Tem escolta policial lá na porta do quarto dela, e assim que ela receber alta, ela deverá ser recolhida à cadeia. Bom, vamos ver se agora, com essa prisão temporária, a Meire decide relatar mais informações ou dar mais informações sobre o paradeiro do marido dela, né? Já que ela foi ouvida na semana passada, segundo o delegado aqui de Porangaba, o doutor Antenor, ela foi ouvida, mas não acrescentou, seu depoimento não acrescentou maiores detalhes ao caso Gonzaguinha. Ela disse que o casal tinha brigado e que o marido, agora é outra versão que ela deu para a polícia, né? Disse que brigou com o marido e o marido, depois da briga, foi embora. Cada hora é uma versão. Por isso que é considerada suspeita. Bom, se não tivesse o que dever, né, para a justiça, ela falava a coisa certa. Mas cada hora dá uma versão, então, com certeza, enfim. Bom, gente, vamos dar mais uma boa notícia aqui. O prefeito de Porangaba, João Carlos Alves Barros, o Cal, está evoluindo muito bem ao tratamento e pode-se dizer, está finalizando o tratamento dele contra a Covid-19, segundo informações que nós recebemos. Cal está bem, está quase recuperado da Covid-19 e está naquele passo que eu falei na semana passada agora, né? Ele está bem, não está mais sequer recebendo os antibióticos, né? Está no quarto aí, está no quarto lá do hospital, e está fazendo agora aquele processo de reabilitação depois da fase de recuperação, né, da fase de tratamento. É a reabilitação pós-tratamento que está sendo feita aí no Cal, né, o prefeito aqui de Porangaba, que passou aí uma batalha de quase um mês, de mais de um mês de internação, né? A gente sabe que é realmente uma doença complicada, em muitos casos evolui para uma forma agressiva, mas o Cal sempre evoluiu bem ao tratamento de maneira, né, devagar, passo a passo, mas sempre evoluiu bem ao tratamento e agora está apenas fazendo aquela reabilitação pós-tratamento lá no hospital da Unimed em Tatuí, onde ele segue internado, fazendo aí uma fisioterapia respiratória, enfim, o Cal, prefeito de Porangaba, tudo leva a crer que nos próximos dias já estará de volta ao nosso município como vencedor da Covid-19. As informações que nós recebemos é de que ele não corre nenhum risco, está muito bem, super estável, está no quarto, né? Ainda não pode conversar muito porque recebeu oxigênio por um período aí um tanto quanto prolongado e a voz fica um pouco, né, a fala fica um pouco dificultada, fica um pouco afetada, porque o recebimento do oxigênio faz com que as cordas vocais afinem, tem uma afinação nas cordas vocais, o que é, depois da reabilitação, da fisioterapia respiratória, recuperado. Então ele ainda não pode falar muito, mas está bem, está lúcido, está excelente. Ok? Essas são as informações que nós recebemos, são muito boas, eu não poderia deixar de passar essas boas notícias a você, cidadão porangabense, a você que, como eu, somos amigos do Cal, queremos bem o João Carlos Alves Barros e estamos rezando há um bom tempo por ele. É uma notícia muito boa que eu não poderia deixar de dar aqui no Jornal ACN de hoje. Nos próximos dias, se Deus quiser, deveremos receber o Cal
de volta e vitorioso sobre a Covid-19. Bom, gente, espaço do internauta, vou apresentar aqui o espaço do internauta rapidinho. Nós recebemos reclamações de moradores e comerciantes ali da rua Professor Antônio Freire de Souza, em Porangaba, né? Porque aquele trecho de subida ali da Professor Antônio Freire de Souza, né? Naquele trecho da esquina da Antônio Freire de Souza com a Estevam Maia, está passando por uma manutenção. Tinha um buraco enorme, que inclusive eu falei aqui na semana retrasada, né? Falei aqui, aquilo lá é uma cratera, não é um buraco. Aquilo está se tornando um abismo. Pois é. Então a prefeitura está fazendo o trabalho de conserto desse buraco, um buraco enorme que estava causando transtornos para quem precisava ingressar, sair ali da Estevam Maia para ingressar professor Antônio Freire de Souza, um buraco enorme. Tudo bem. Só que é o seguinte, o pessoal está reclamando porque a prefeitura poderia, os responsáveis pela obra, poderiam fazer um fechamento parcial. Primeiro consertar uma parte do buraco, né, metade da rua, e depois a outra metade. Mas fizeram um fechamento total e essa rua aí está fechada, está interditada há 4 dias. Então comerciantes estão tendo prejuízo, moradores estão tendo dificuldades para ingressarem em suas casas, né? Tem que dar a volta, enfim. E hoje você dá uma voltinha de 100 metros com o carro já sai caro, porque o preço que está a gasolina, né? Pesadão! Então, gente, complicado. E principalmente os comerciantes ali estão tendo prejuízos com o fechamento dessa rua. Então, nós fazemos o pedido aqui para que o Departamento de Obras agilize esse serviço para fazer a liberação da rua. A gente sabe que um serviço, para ser bem feito, demora um pouco mais, mas podia ter sido feito em partes, pelo menos na minha simples e modesta opinião. Então vamos pedir aí para o Departamento de Obras dar uma agilizada nesse serviço aí e agradecer ao mesmo tempo por ter ouvido a reivindicação que nós fizemos aqui. Bom, gente, vacinação aqui em Porangaba. Que inveja de Botucatu, né, que está vacinando todo mundo, mas isso todos os municípios brasileiros estão tendo. Os demais municípios brasileiros, com exceção de Botucatu, vivem a triste realidade, né, de terem a distribuição das vacinas feitas de dose homeopática pelo governo, né, que não fez um processo decente de aquisição de vacinas, que além de tudo, ainda agora arranja briga com o país que fornece o IFA, que é a substância para fazer as vacinas, daí o país pega e dificulta a distribuição do IFA para fabricar vacina aqui no Brasil. É uma beleza o nosso governo federal, é uma beleza, mas quando alguém consegue um estudo, consegue fazer uma vacinação em massa, aí manda para lá um representante para fazer o marketing deles, né? Como se eles tivessem alguma coisa a ver com o que aconteceu na cidade de Botucatu. Não. Aquilo foi uma vitória da administração botucatuense. Aquilo foi um reconhecimento da Universidade de Oxford para com o município de Botucatu. Não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi lá só fazer o seu marketing. Porque no Ministério da Saúde mesmo, do que depende do Ministério da Saúde, nós estamos assim, vacinação sendo feita a passos de tartaruga. Mas aqui em Porangaba até que a vacinação está andando bem, sim. Segundo o vacinômetro, nós temos uma boa taxa de vacinação. Bom, vamos falar do que interessa. Vacinação aqui em Porangaba nessa semana tem o público-alvo de 55 a 59 anos com comorbidades. Pressão alta, problemas, né, do coração, diabetes, enfim, pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. Essas pessoas devem levar o documento para análise na vigilância epidemiológica e levar também algum exame que comprove a comorbidade. Então tem que ir lá na vigilância epidemiológica, na antiga Santa Casa, né? Pronto atendimento de Porangaba, das 9 ao meio-dia e das 13 às 15 horas. Pessoas com comorbidades devem levar cópias do comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. Também estão sendo vacinadas pessoas
com síndrome de Down, maiores de 18 anos, qualquer idade, tem mais de 18 anos e tem síndrome de Down, já pode se vacinar. Transplantados também, com mais de 18 anos, hipertensos que façam uso contínuo de 3 ou mais hipertensivos, outras comorbidades devem consultar aí a vigilância epidemiológica. Pessoas com deficiência permanente também podem ser vacinadas, mas devem apresentar o comprovante do recebimento do benefício de prestação continuada da assistência social. O local da vacinação é lá na Estratégia Saúde da Família 3, né? O ESF do Jardim Adonai, na rua Professora Percides Pires do Amaral, número 55. Telefone para tirar dúvidas, você está vendo aí, 3257-1176. Bom, gente, e para finalizar o nosso Jornal ACN de hoje, o boletim Covid-19, que traz até uma boa notícia também, tá? Poderia ser melhor se nós não tivéssemos nenhum novo caso diagnosticado de Covid-19 no nosso município. Mas neste final de semana, durante todo o final de semana inteirinho, nós tivemos o registro de apenas 2 novos casos de Covid-19. 2 novos casos, o último boletim de sexta-feira trazia aí 587 casos confirmados, hoje nós temos 589. Tomara a Deus que nós cheguemos à desaceleração completa. Já estamos vendo aí uma desaceleração nos números de casos. Há algumas semanas, um mês passado, nós estávamos vendo aí 10, 12, 15. Teve um dia que chegou até 23 casos, né, no mês retrasado. Então nós estamos tendo aí, graças a Deus, uma desaceleração. E no período de um final de semana aí, que foi a atualização de sexta até hoje, nós tivemos 2 novos casos confirmados apenas. Temos 4 pessoas ainda internadas em hospital da região fazendo o tratamento, 16 em tratamento domiciliar, ou seja, são 20 casos ativos do Covid-19 no nosso município, 556 recuperados. Mas ainda temos um número alto de casos suspeitos. São 25 pessoas com sintomas gripais que possam ser de Covid, né? São 25 pessoas em caso suspeito, aguardando o resultado dos exames. E, infelizmente, o número que jamais poderemos apagar, Porangaba perdeu 13 vidas para a Covid-19. Bom, gente, não é porque no boletim de hoje tivemos menos casos, uma desaceleração considerável, que as pessoas vão começar a fazer festa como fizeram nesse final de semana, né? Porque depois esse pessoal que faz festa, né, dá-lhe lotar novamente, como aconteceu o mês passado, lotar as instalações do pronto atendimento, quase colapsando o serviço de saúde do nosso município. E o pior, fazem isso, quase colapsa o serviço de saúde, e tem gente que faz isso e ainda sai de lá criticando o serviço de saúde de Porangaba. E muitas vezes a pessoa adquire a doença, né, precisou sair para trabalhar, a pessoa precisa sair para trabalhar, se contamina. Agora, cá entre nós, né, fazer festa, pegar uma doença numa festa, ai Jesus, num período de pandemia que está todo mundo de cabeça quente, todo mundo sabendo que não pode fazer, é um absurdo, gente, eu não me conformo com isso. Né? E o pior, às vezes vai numa festa, pega a doença, fica assintomático, mas leva para outra pessoa que está ali fazendo o seu resguardo, o seu distanciamento social, aí essa pessoa que está ali tentando se proteger, pega a doença, ainda evolui para a forma grave e acaba, Deus o livre, até falecendo. Tenha mais responsabilidade, mais compaixão com o próximo, com a sua própria família, seu irresponsável. Esse é o recado que eu dou para quem faz festa na pandemia. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.